Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aí de- da nossa playlist aí do Power BI Os Primeiros Passos. A gente está aí na terceira etapa aí do Power Query, né? A gente vai estar finalizando aqui provavelmente nessa videoaula, onde a gente já viu diversas possibilidades ali dentro do Power Query. Espero que vocês tenham gostado bastante ali das videoaulas anteriores e estejam animados aí para essa videoaula, tá? Esqueci de avisar na aula anterior, mas eu sempre vou deixar o material de apoio para vocês. Então, espero que vocês tentem fazer após assistir a videoaula para poder absorver as ações que eu realizei. Como eu também apresento aqui, eu não dou exemplos práticos, mas eu tento fazer, mesmo que não seja tão necessário ali como a soma, né, a multiplicação, eu tentei fazer ali para trazer para vocês aquele tipo de cálculo, mas eu acho interessante vocês tentar fazer, né, mexer um pouco ali na minha base de dados que eu estou disponibilizando, que aí com elas você consegue estar realizando treinando, né, e entendendo como é que funciona o processo, né, o que é que pode fazer, o que é que não pode. E aí é interessante aí vocês estarem fazendo esse tipo de testes, né, e treinamento aí para poder até entenderem melhor como é que funciona na prática, né? Então, sem mais enrolação, vamos lá para o nosso Power BI. Vamos aqui no Power BI, eu vou abrir o Power Query, dando continuidade à nossa aula. Eh, que eu quero trazer para vocês agora é sobre o motivo de eu ter trazido a minha tabela de dimensão, né? É, Vou fazer um pequeno tratamento aqui na minha dimensão, como vocês podem ver, ela também teve aquele mesmo erro ali do ponto, né? Então, vou fazer a substituição de valores, né? Ponto por vírgula, ok. A partir do momento ele já vai estar fazendo alguns arredondamentos aqui que não deveriam, por isso que eu vou substituir a tipagem ali de número inteiro para o número decimal. Agora sim eu tenho a informação que eu tenho interesse em trazer, né? Então, basicamente, como é que funciona essa minha tabela de dimensão? Essa minha tabela de dimensão, ela me traz aí os dados de salários ali em valor do dólar atual, né? Até 2025 do 6, que foi que eu botei aqui como referência. E aí eu quero trazer essa informação para cá para recalcular o meu salário em dólar, né, que tem aqui, porque pode ser que ele não esteja ali atualizado, não esteja funcional, e aí vai, né? Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Eu preciso unificar essa minha base de dados com essa. E aí eu tenho que poder fazer esse relacionamento de alguma forma, né? Qual é o campo que eu tenho em comum, né? Que eu possa fazer esse relacionamento? É o salário corrente, né? Que é justamente essa informação que eu tenho aqui, né? Com essa informação aqui, eu consigo estar fazendo esse relacionamento, trazendo as demais informações para a minha base principal, né? Que é a minha tabela fato, né? Então, eu vou fazer justamente isso. Eu vou fazer um merge, né? Um mesclar, que no Power Query se chama mesclar consultas, né? Que ela está bem aqui na página inicial, essa opção. Então, eu vou clicar nela, né? Ela tem duas opções, mesclar consultas como novas. Se eu clicar mesclar consulta como nova, ela vai gerar uma nova base de dados com a mesclagem realizada. Se eu clicar apenas em mesclar consulta, ela vai mesclar minha consulta atual com a minha base de dados já atual, sem criar uma nova, né? Então, vou selecionar aqui o salário currency, né? E na minha dimensão, o salário currency também. A partir do momento em que eu fizer isso, ela vai perguntar, ela vai relacionar e vai me dar aqui uma pequena observação de como é que ficou a efetividade desse relacionamento, né? Porque pode ser que eu não encontre todos. Nesse caso aqui, ela encontrou, né? E aí é papel aí do analista de dados realizar esse tipo de análise e tentar entender por que que não teve esse relacionamento 100% afetivo e tentar identificar o que não foi relacionado e poder ajustar ali na tabela de dimensão, né? Para poder ficar 100% assertivo. Então, nesse caso aqui ficou 100% assertivo. Eu vou colocar aqui o tipo de junção. Ele pergunta aqui quais são os tipos de junção que ela quer realizar, como é que funciona. Se eu colocar externa à esquerda, né? Essa é a minha base de dados à esquerda, essa é a minha base de dados à direita. Se eu colocar externa à esquerda, ele vai fazer o relacionamento de todas as informações aqui
mantendo todas as informações da esquerda. Se por acaso ele não encontrar o GBP aqui embaixo, né, por exemplo, ele vai eh, ignorar ele não existir aqui embaixo e vai só trazer a informação nula para mim lá em cima, né? É assim que funciona a externa à esquerda. Basicamente, ele vai manter todas as informações que eu tenho à esquerda e ignorar caso eu não tenha lá na base de dados à direita. Se eu fizer o externo à direita, já seria ao contrário, né? Ele vai tentar manter ali o relacionamento, eh, mantendo só as informações que ele encontrar à direita, né? E aí tem a externa completa, que é para tentar manter todas as informações. Interna, que é apenas o que ele encontrar, né, interseção. Então, dependendo aí da situação, se eu não tivesse a GBP aqui, ela seria eliminada ali da minha base de dados, se eu manter ela aqui interna. E aí tem a anti-esquerda, anti-direita, que funciona mais ou menos. É, de outras formas aqui, né? Que é a linha apenas na primeira, né? Linhas apenas na primeira. No caso, ele vai tentar manter ali o relacionamento apenas dos primeiros registros, caso eu tenha ali informações duplicadas, né? Nesse meu cenário aqui, eu quero externa à esquerda. Caso eu não encontre por algum motivo, ela vai manter a informação da esquerda e ignorar ali, deixar nula a informação da direita, né? Então, eu vou dar aqui um OK. Pronto, a partir do momento que eu der um OK, ele vai meio que trazer uma tabela, dentro da minha base de dados. Então, vocês podem ver aqui, ó, tables. Inclusive, se eu clicar, ela vai abrir essa tabela para mim, né? Mas nesse meu cenário, eu não quero a tabela inteira, eu quero apenas uma única informação. Qual a informação que eu quero? O valor do dólar, né? Se eu quiser trazer mais de uma informação, eu posso estar selecionando, né? E aí ele vai perguntar se eu quero manter o número como prefixo. Aqui eu posso colocar como não, né? E aqui eu também posso agregar a informação, né? Que ele vai tentar fazer um agrupamento. Mas nesse caso eu não quero agregar, eu quero expandir mesmo. Então eu vou dar um OK. E aí ele vai trazer as três colunas para mim, né? De novo, vou voltar aqui mais uma vez. Tem um ponto aqui que eu falei, né? O nome da coluna original como prefixo. Se eu deixar isso aqui ativo, ele vai manter o nome, dimensão, salário de dados, mais o nome da coluna lá, né? Então, se eu fizer isso, ó, vai ficar um nome imenso ali da minha base de dados. Às vezes é interessante, dependendo aí, se eu tiver informações idênticas, né? Nomes de colunas idênticas, é interessante manter. E às vezes não, que é o caso atual, né? Não é interessante para mim manter essas informações. Eu só não quero salary currency, porque realmente tem o mesmo nome da minha base que eu já tenho aqui, né? Quero manter os demais sem o nome como prefixo. Então, dá OK. Então, a partir do momento que eu der esse OK, ele vai trazer as informações ali, o nome da moeda, a região da moeda e o valor dela em dólar, né? E aí eu quero saber quanto eu estou recebendo se eu fosse converter o que eu recebo atualmente em dólar. E aí, como eu já tinha comentado aí na aula passada, né? A gente consegue fazer uma multiplicação do salário, né? Com o valor em dólar, né? E adicionar essa coluna, né? Fazendo essa multiplicação, ó, multiplicar. E aí, a partir do momento em que eu fazer essa multiplicação, eu vou ter a informação do meu salário se fosse em dólar, né? Então, aqui, o, o analista de qualidade aqui, ele ganha um valor de 60 mil em GBP aqui, que seria a moeda Libra estrelinha do Reino Unido, né? E ela vale 0,74 centavos de dólar, né? Cents no caso, né? E aí, se eu for fazer a conversão, ele passaria dos 60 mil, que eu receberia apenas 44 mil, né? Aqui é já o valor do dólar americano mesmo, né? Como vocês podem ver, $1 para $1, então manteve a mesma informação. Deixa eu pegar aqui outro exemplo. Pronto. Opa, aqui de novo uma libra esterlina, pronto, aqui ó, um euro. O euro da União Europeia, 0,86, o valor dela. O valor original era 34 mil, aliás, perdão, 32.904 reais, né, o euro. Ou seja, na época que essa base de dados foi feita,
o euro valia mais que o dólar, porque deu um pequeno aumento aqui. Só que agora o euro ele está valendo um pouco abaixo ali do dólar americano. Então já não está valendo mais ali os 34, está valendo 28 mil, né? Então é basicamente essa é a lógica ali da base de dados, é onde eu fiz aí uma multiplicação já de uma forma mais exemplificativa. Era o que eu queria trazer para vocês nessa aula, né? Com a função de mesclar consultas, né? Espero que vocês pratiquem isso em casa, né? Após assistir essa aula. Vou deixar todo o material ali na descrição do vídeo, então aproveitem, baixem o material de apoio e pratiquem aí com essa base de dados. E aí na próxima aula eu já vou fazer uma importação aqui dessa mesma base de dados, só que eu vou trazer muitas dimensões para a gente fazer ali, tentar fazer algo focado em um tratamento de estrela, né? De uma base de dados em estrela que eu estou tentando levantar para vocês. E aí a gente vai construir um dashboard ali, falar um pouco também do DAX. E daí, aliás, de fato, agora os primeiros passos ali no Power BI, né? No foco construção de relatórios e na construção de dashboards, né? Espero que tenham gostado dessa aula, né? Fiquem atentos aí para as próximas, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até a próxima. Tchau, tchau.